Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 28 de setembro. Você vai ver nessa edição que o volume da represa de Furnas é o menor para o mês em 20 anos. O país registrou ontem o menor número de mortes por Covid em 10 meses. E o governo lançou uma linha de empréstimos de até R$1.000 pelo aplicativo Caixa Tem. A Pfizer iniciou os testes com uma pílula contra a Covid em pessoas expostas ao vírus. A farmacêutica começou a desenvolver esse medicamento em março de 2020. Várias empresas trabalham em possíveis antivirais orais, que imitariam o que o medicamento Tamiflu faz contra a gripe e evitaria que a doença progredisse para um estado grave. A Pfizer começou a desenvolver esse medicamento em março de 2020. Os pesquisadores estão avaliando a substância em combinação com o ritonavir, que já é usado contra o vírus da AIDS. O ensaio clínico envolverá 2.600 adultos. Eles vão participar dos testes assim que apresentarem sinais de infecção por Covid e assim que souberem que foram expostos ao vírus. O grupo receberá aleatoriamente uma combinação do medicamento e ritonavir ou um placebo, 2 vezes ao dia por 5 a 10 dias. O objetivo do teste é determinar a segurança e eficácia da prevenção de uma infecção por Covid e o desenvolvimento de sintomas até o 14º dia após a exposição. A pílula é conhecida como um inibidor de protease e em testes de laboratório demonstrou interromper o efeito de replicação do vírus. Se funcionar, pode ser eficaz apenas nos estágios iniciais da infecção. A partir do momento em que a Covid progride para um estado grave, o vírus basicamente parou de se replicar e os pacientes sofrem de uma resposta imunológica hiperativa. O volume útil da represa de Furnas é o menor de 2021 e o pior para um mês de setembro desde a crise do racionamento há 20 anos. O nível é preocupante. Os dados foram divulgados pelo Operador Nacional do Sistema. No dia 25 de setembro, o volume útil do açude chegou aos 14,48%. A represa de Furnas, que abastece a hidrelétrica de mesmo nome em São José da Barra, no sul de Minas Gerais, é responsável pela geração de cerca de 17% de energia do país, além de ser considerada uma das principais represas do sistema Sudeste-Centro-Oeste. O volume atual preocupa as autoridades e só não é menor do que o registrado em setembro de 2001. Naquele ano, durante o mês de setembro, o volume útil da represa chegou a 12,98%, o que gerou o apagão em partes do Brasil. A questão do baixo nível da represa de Furnas não envolve só a preocupação com a geração de energia elétrica, mas também o uso da água do reservatório para a exploração do turismo e outras atividades econômicas. Com o atual volume útil, Furnas está hoje com uma cota de 754 metros acima do nível do mar, 8 metros abaixo do que é considerado aceitável. O Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta onde prevê que as chuvas devem ficar na média ou abaixo dela até novembro. A mineradora Vale começou a resgatar os 39 trabalhadores que estão presos na mina subterrânea em Ontário, no Canadá. Pelo menos 4 pessoas já foram resgatadas. O acidente aconteceu no domingo e ninguém ficou ferido. Segundo a Vale, uma pá escavadeira que estava sendo transportada no acesso à mina se desprendeu, bloqueando a abertura por onde passam as instalações e o meio de transporte dos empregados. Os funcionários estão saindo por meio de uma escada com apoio da equipe de resgate da Vale. Na semana que marca os 1000 dias do governo Bolsonaro, o presidente lançou uma nova linha de crédito para os clientes da Caixa. São empréstimos de R$300 a R$1.000 que podem ser solicitados diretamente no celular. O crédito Caixa Tem oferece empréstimos de R$300 a R$1.000 para cerca de 100 milhões de brasileiros, clientes do banco através do aplicativo. A solicitação do crédito poderá ser feita de maneira escalonada, seguindo o mês do aniversário. Também será necessário realizar a atualização cadastral de acordo com o calendário. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, não compareceu presencialmente ao evento desta segunda-feira, pois está com Covid-19, mas através de um vídeo gravado, falou sobre o programa que vai facilitar o acesso ao crédito, possibilitando a solicitação pelo celular. E o que nós estamos fazendo nesta fase agora
é poder ajudar as pessoas que estavam recebendo o auxílio emergencial e outras também, a grande maioria informal, que quando vão tomar um crédito, elas pegam a partir de 15% ao mês. Eu vou reforçar porque é inacreditável. Estas pessoas, elas tomam um crédito entre 15% e 20% ao mês. Elas pegam de agiotas, elas pegam fora do sistema financeiro. E o que este governo, a Caixa Econômica Federal, está realizando? De modo matemático, nós estamos oferecendo para dezenas de milhões de brasileiros um crédito que será realizado pelo celular. Para solicitar o crédito, primeiro o cliente precisa atualizar o aplicativo Caixa Tem nas lojas digitais do celular. Depois, é necessário fazer uma atualização cadastral dentro do próprio sistema. No prazo de 10 dias, a Caixa Econômica conclui a avaliação dos dados e então o cliente poderá solicitar o empréstimo disponível em 2 modalidades. O crédito Caixa Tem pessoal é um empréstimo com uso livre para o cliente e o Caixa Tem para o seu negócio é uma linha de crédito orientada para pagar fornecedores e outras contas da empresa. Em todos os casos, as parcelas serão creditadas direto na poupança digital. Na próxima fase, disponível a partir de 18 de outubro, poderão solicitar os nascidos em março e abril. E para os novos clientes do Caixa Tem, as solicitações poderão ser feitas a partir do dia 8 de novembro. No evento, os ministros presentes também comentaram sobre os 1000 dias do governo Bolsonaro que se completam essa semana. 1000 dias de muito protagonismo, de muitas entregas e realizações do governo federal e em tempo recorde, o governo federal conseguiu executar o auxílio emergencial, que abrangeu mais da metade da população brasileira. Pessoas que se valeram do auxílio emergencial para atenuar o seu sofrimento e para poder seguir firme com o mínimo de dignidade para suas famílias. Agora está todo mundo dizendo, a miséria aumentou. Não, ela já estava aí. Ela só não era relatada. A miséria já estava aí. Era o subemprego, o desemprego em massa. Quantas vezes eu disse aqui que o imposto mais cruel do mundo é o sobre a folha de pagamentos. Para cada brasileiro empregado, um é lançado ao mar. São 46 milhões no mercado formal e são 38 milhões na informalidade. Estamos hoje a abrir os 1000 dias de governo em um governo focado e comprometido com o povo brasileiro. É ao nosso povo que me dirijo nesse momento, porque é nossa obrigação prestar contas de forma transparente e responsável. Apesar de todas as dificuldades, uma escassez de chuvas sem precedentes e a maior pandemia de nossa história, temos muitas conquistas a apresentar neste balanço. Estamos vencendo a pandemia. A média móvel de casos e mortes por Covid-19 apresenta uma queda em torno de 70%. Isso graças ao sucesso da nossa campanha de vacinação realizada 100% pelo governo federal. A Caixa Econômica Federal paga hoje a 6ª parcela do auxílio emergencial para nascidos no mês de julho. O saque vai ser liberado para esse grupo a partir do dia 13 de outubro. Também recebem hoje a 6ª parcela do auxílio quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social NIS final 8. O Congresso aprovou ontem mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 que permitirão destinar recursos para o Auxílio Brasil, o novo programa federal de transferência de renda que vai substituir o Bolsa Família. Atualmente o Bolsa Família atende 14 milhões de lares. Para lançar o Auxílio Brasil, o governo federal pretende elevar o benefício dos atuais R$ 189,00 para cerca de R$ 300,00, além de ampliar para 17 milhões o número de famílias beneficiadas.
O texto aprovado é o substitutivo do deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, ao PL 12 de 2021 do Poder Executivo. Juscelino Filho, que também é relator da LDO de 2022, suprimiu o dispositivo que impedia a transferência de recursos para municípios de até 50 mil habitantes que estejam inadimplentes. O Congresso já havia derrubado neste ano o veto com este mesmo objetivo. Em outra mudança introduzida por Juscelino Filho, o substitutivo permite o reajuste de obras paralisadas, com pelo menos 30% de execução. Senhor Presidente da República, no cumprimento de suas prerrogativas constitucionais, encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que pretende alterar a Lei 14.116, de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021, a LDO de 2021. Nesta casa, o projeto tomou a forma de projeto de lei número 12 de 2021, PLN 12, do qual nos coube essa relatoria. Em síntese, conforme a exposição de motivos, a alteração proposta pelo Executivo à LDO possibilita que, na análise de adequação orçamentária e financeira de criação de programas de transferência de renda para o enfrentamento da extrema pobreza e da pobreza, seja considerada a proposta legislativa em tramitação, cuja justificativa, relatórios ou pareceres legislativos apontem como uma de suas finalidades atender à compensação necessária para a aprovação do programa. O deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, acusou o PLN 12 de promover uma pedalada fiscal ao reservar recursos para o Auxílio Brasil a partir da reforma do imposto de renda, que ainda não foi aprovado pelo Congresso. Estamos diante de uma proposta para aportar recursos para um programa. O programa é mudando o nome do Bolsa Família e dar continuidade ao Bolsa Família. Pelo óbvio, nós somos favoráveis. Mas onde é que está o problema? Pela pressa das eleições em 2022, me parece que o governo não atentou para aquilo que não é um detalhe. Eu diria que é uma pedalada do ponto de vista legislativo. Por quê? Ele reserva recursos a partir de uma nova proposta para imposto de renda, já aprovada na Câmara, entretanto não foi sequer votada no Senado Federal. Como é então que nós vamos aprovar um projeto de lei do Congresso Nacional que se apoia numa lei que ainda não existe? É por isso que é uma pedalada. O PLN 12 de 2021 também promove as seguintes mudanças na LDO. Desobriga a apresentação de justificativa pela não execução de programação, quando o valor não executado for inferior ao que foi previsto. Amplia situações em que é necessário observar a adequação orçamentária e financeira, ao substituir o termo renúncia de receitas por redução de receitas. Limita a utilização de margem no teto de gastos quando da abertura ou reabertura de crédito extraordinário, apenas a programações orçamentárias no âmbito da mesma função das despesas anuladas ou reduzidas, ou para outras despesas primárias no âmbito do Poder Executivo, e revoga a possibilidade de emendas apresentadas pelas bancadas, que possam alocar recursos aos estados e municípios por meios de transferência especial. E também acaba com a obrigatoriedade de ser feito demonstrativo, que possibilite identificar as programações orçamentárias relacionadas com os programas governamentais, que adotam denominação diversa da constante dos elementos de classificação da Lei Orçamentária Anual. Ontem o Congresso derrubou um veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a prova de vida do INSS. Pela decisão de deputados e senadores, segue valendo até o último dia do ano a suspensão temporária da prova de vida por causa da pandemia. Outro veto que foi derrubado ontem trata dos despejos durante a crise sanitária. Bolsonaro tinha vetado o projeto que proibia o despejo ou desocupação de imóveis até o fim do ano. O presidente alegou que o texto contrariava o interesse público. Agora que o Congresso derrubou o veto, a proibição de despejo vai virar lei. Depois do intervalo, a gente atualiza a situação da Covid no país e nos estados e você vai ver ainda que o presidente americano Joe Biden tomou a terceira dose da vacina. Até já!
8h49, quase 8h50 no horário de Brasília. A polícia cumpre agora de manhã 113 mandados de prisão na cidade de São Paulo. A operação é contra suspeitos de roubos e furtos. Cerca de 1.000 agentes de segurança pública participam dessa operação. Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, a cidade registrou aumento no número de roubos e furtos esse ano. O governo está preparando uma nota técnica para informar os gestores estaduais e municipais que não será mais necessário o intervalo entre a aplicação da vacina da gripe e a vacina da Covid-19, intervalo que era de 14 dias. A informação foi divulgada ontem pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio da Cruz. Estudos mostraram que esse intervalo entre as vacinas não influencia na eficácia e não causa nenhum evento atípico. Ao todo, mais de 233 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 145 milhões de pessoas tomaram a primeira dose. Isso equivale a quase 68% da população. E mais de 87 milhões e 436 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa quase 41% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 660 mil pessoas, ou 0,31% da população brasileira. Os estados com maior porcentagem de imunizados são Mato Grosso do Sul, com 55%, São Paulo, com 54% e Rio Grande do Sul, com 46%. A centro-esquerda voltou ao poder na Alemanha. O Partido Social Democrata, liderado pelo ministro das Finanças, Olaf Scholz, apontado como provável futuro chanceler, venceu as eleições de domingo. Os próximos dias deverão ser marcados por intensas negociações para a formação de uma tríplice aliança da social-democracia com o Partido Verde e a Aliança Cristã Democrática. Na Alemanha, os eleitores não escolhem diretamente o chefe de governo, e sim os deputados. Para isso é preciso formar uma maioria, o que desta vez será especialmente complicado, porque já que nenhum partido obteve uma votação expressiva, será a primeira vez desde a década de 50 que será preciso reunir os votos de 3 partidos. O partido de Angela Merkel foi um dos menos votados, o que parece justificar a decisão dela de não tentar um 5º mandato. Agora, Merkel vai atuar nas negociações a formação do governo que ficará responsável pelo comando da maior economia da Europa. Em uma demonstração de que as conversas não serão muito fáceis, os líderes dos 2 partidos mais votados disseram nesta segunda-feira que pretendem conseguir formar um governo antes do Natal. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu a 3ª dose da vacina contra a Covid-19. O republicano recebeu a primeira dose da Pfizer em 21 de dezembro e a segunda em 11 de janeiro. Assim como nas 2 primeiras oportunidades, Biden tomou a injeção na frente das câmeras de televisão para incentivar as pessoas a se vacinarem. Autoridades sanitárias do país recomendam a 3ª dose da vacina anti-Covid da Pfizer para maiores de 65 anos, pessoas de 18 a 64 anos com alguma condição médica subjacente, como diabetes ou obesidade, e as que estão expostas ao vírus devido ao seu trabalho ou ao lugar onde vivem. A última categoria inclui professores, funcionários de supermercados, profissionais da saúde, presos e moradores de abrigos para pessoas sem teto. Na última semana, Biden disse que aproximadamente 60 milhões de americanos estão aptos para uma dose de reforço do imunizante da Pfizer. Sobre os vacinados com doses da Moderna ou Johnson & Johnson, o presidente afirmou que injeções de reforço vão estar disponíveis assim que os estudos forem concluídos. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi atingido por um ovo em um evento na cidade de Lyon. Macron visitava uma feira de restaurantes e hotéis na cidade de Lyon quando um ovo atingiu o ombro do presidente, mas a casca não quebrou. O agressor foi rapidamente controlado e removido da sala e Macron disse que tentaria falar com ele mais tarde. Foi um incidente surpreendente em meio a uma recepção do líder, principalmente depois que ele anunciou que gorjetas em restaurantes pagas com cartão de crédito não seriam mais tributadas.
Macron foi atingido por um ovo quando ainda era candidato à presidência em 2017. Em junho deste ano, um homem deu um tapa no rosto do presidente quando ele cumprimentava simpatizantes na cidade de Valence, no sul do país. O agressor foi condenado a 4 meses de prisão. A rede social TikTok atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos com pelo menos uma visita por mês. A plataforma de vídeo agregou mais de 300 milhões de usuários desde julho de 2020, última data com dados comunicados pela empresa. Popular antes da pandemia do coronavírus, principalmente graças às suas coreografias virais, o TikTok se beneficiou do forte crescimento do confinamento durante a epidemia, fechamento de escolas e teletrabalho. A empresa busca avançar na publicidade e lançou no final de agosto uma nova função, que permite a seus usuários comprar diretamente os produtos propostos pelos criadores de conteúdo. Um zoológico francês comemora o nascimento de pumas, onças pintadas e macacos esquilo peruanos, que estão ameaçados de extinção. 2 pumas, 2 onças pintadas, 9 macacos esquilos peruanos e ainda mais raros gêmeos macacos berberes nasceram neste verão no zoológico de Lumini, que tem um programa de reprodução destinado a manter e promover a sobrevivência de espécies ameaçadas de extinção. Os animais fazem parte de programas de criação e a instituição vai aguardar o desmame, que dura cerca de 1 ano, para promover a independência deles e serem destinados para outros zoológicos parceiros, para perpetuar a espécie e se reproduzir com outros indivíduos. Esta é uma população que está em declínio, mas começa a voltar ao estado normal. Mas isso não nos impede de ter de dar continuidade às medidas de proteção e extinção nos zoológicos, para manter uma população geneticamente viável em ambiente natural, explicou Jérôme Cadinot, veterinário dos parques zoológicos de Lumini. Outro ponto de comemoração para a instituição é o fato dessa ser a primeira ninhada da mamãe primata que está conseguindo criar seus filhotes, que estão com apenas 15 dias de vida saudáveis. E isso nem sempre acontece, pois há casos de rejeição. Certamente ela será uma ótima criadora para o futuro e para continuar a perpetuar a espécie. Além de sua importância e preservação de espécies, o zoológico de Lumini fica a apenas 60 minutos de Paris e é um dos principais pontos turísticos e atrações do país. Essa edição fica por aqui e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações. Tchau, bom dia.